maravilhosa. Quem gostou diz amém. Maravilhoso, as vidas aqui se entregando ao Senhor, pessoas retornando, voltando para Jesus. Muitas pessoas mandaram recados. Bispa, foi demais, foi maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de cada levita, cada músico, cada um que dançou, que interpretou, amém? Glória a Deus, tudo que fazemos para a honra e glória do Senhor. E descobrimos aqui um talento maravilhoso. Pastor Luiz Cláudio arrebentou. Eu fiquei até com medo, eu falei, Jesus, ele está com uma cara de bad boy. Mas você vê que realmente ele interpretou ali o pai de Mohammed, né? Foi uma bênção, glória a Deus, né? Raniele, enfim, todos foram maravilhosos, muito incrível. Depois eu vou pedir para a pastora Suzy, a gente passar, mas não vai dar porque são muitas, né? Algumas, então vamos passando aí enquanto estou falando. Glória a Deus, foi maravilhoso, amém? Vamos ficar de pé. Vamos lá, não é para sentar, ainda não. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos 28, amém? E depois nós vamos passar no final, é melhor. Glória a Deus. Quero dar boas-vindas também àqueles que estão nos assistindo, amém? Pelo Facebook, a nossa página Renascer Hall Rio de Janeiro. Um beijo no coração de vocês, glória a Deus. Muitas pessoas assistem, compartilham. E se você tem pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra e você quer ouvir novamente, né? Só acessar nossa página ali do Facebook, curtir, participar e também compartilhar, porque é uma bênção a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus, amém? Fala assim, hoje é dia de vencer naufrágio, amém? Em nome de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus tem para nós hoje a certeza de que o nosso barco não vai afundar, nem vai ficar preso, né? Em lugar nenhum, nós não vamos ter perdas, mas a palavra de Deus que está sobre nós, ela não vai voltar vazia. Levante as suas mãos e fala, Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, se existem tempestades, se existem situações que querem me levar ao naufrágio, eu declaro que eu não vou afundar, eu não vou viver a perda, mas eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Fala, eu não vou me desestabilizar, mas eu vou crer na palavra, porque hoje, como o Senhor enviou a Paulo um anjo, o Senhor envia hoje a palavra através do profeta, e eu vou crer, e eu não vou, Senhor, duvidar, porque eu sei que crendo em Ti, eu estarei seguro, e se eu crer na palavra do profeta, eu vou prosperar. Ah, Senhor, abençoa, toma as nossas vidas, e envia agora a Tua unção, que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Oh, glória! Vamos lá, eu esqueci de abrir aqui. Uma vez em terra, verificamos a ilha que se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E quando os bárbaros vieram, a víbora, pendente na mão dele, disseram uns aos outros. O que eles falaram? Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Você pode repetir? Não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, de um extremo para o outro, né? Perto daquele lugar,
havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardente em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Curados, os quais nos distinguiram. Vamos ler o versículo 10 todos juntos. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Queridos, é maravilhoso porque a gente não conseguiu ler toda a... Só um minutinho. Nós não conseguimos ler todo o texto, porque é grande, mas depois procure ver na sua casa, ler, porque Paulo, ele já estava preso em Cesareia, e ele precisava ser levado para Roma, porque ele ia ser julgado por César. E a gente pode pensar assim, mas por que Paulo, diante do rei Agripa, ele poderia ter se defendido, ele poderia ter falado, olha, é injusto, por quê? Por causa da pregação do evangelho. Ele começou a ser perseguido por aqueles que queriam parar o mover na vida de Paulo. E nós precisamos entender que o inimigo, ele sempre vai querer usar pessoas, situações, para querer parar o mover de Deus na nossa vida, interromper o nosso chamado, interromper aquilo no qual Deus nos chamou para um propósito aqui na terra. E quando Deus escolheu a vida de Paulo, ele era um homem culto, ele era um homem com grande influência em Jerusalém, ele era um fariseu e pertencia a uma classe dos judeus mais radicais, eram aqueles que lutavam e matavam para a preservação da lei de Moisés. E Paulo era um cidadão romano, ou seja, ele era reconhecido pelas autoridades de Roma. E nós vemos que Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Tarsis, porque ele estava indo exatamente para lá, para matar alguns cristãos, porque, vocês sabem, Paulo não participou do período de Jesus. Paulo veio depois, quando o cristianismo já começou a crescer em várias regiões, e Paulo, como um fariseu, como um religioso, como muitos outros, ele se levantava, perseguia e matava os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos estavam o quê? Distorcendo a lei e fazendo com que aquilo que ele acreditasse pudesse ser, enfim, defamado, aquilo que ele sabia que estava errado, dentro da sua concepção. Só que o dia que ele teve o encontro com Jesus, com aquela luz, Paulo ficou cego e ali ele começou a entender que a sua vida não tinha sido chamada para perseguir, mas para ser perseguido por amor de Jesus. E Paulo aceitou e entendeu o seu chamado, e ele compreendia perfeitamente que não seria uma vida fácil, porque ele, como perseguidor, ele sabia do que as pessoas eram capazes de fazer quando alguém dizia ser um seguidor de Cristo, e ele aceitou aquilo que foi proposto para ele. E Deus deu a Paulo uma visão, que era alcançar os gentios. Os gentios são os não judeus, é considerado todos que não são os judeus. E quando o Senhor levantou a vida de Paulo, muitos começaram a se converter, e algo começou a acontecer de uma forma tremenda e maravilhosa. Só que assim como ele um dia perseguiu os cristãos, aqueles que também tinham sede, de justiça em relação a essa religiosidade,
eles vieram e começaram a perseguir Paulo. E Paulo ficou preso em Cesareia. E ali haviam outros assassinos, e Paulo não era assassino, né? Ele tinha sido antes de conhecer Jesus. Mas ele estava ali só por um motivo: queriam parar a pregação de Paulo, queriam que ele não cumprisse o seu chamado. E ali, diante do rei Agripa, ele poderia ter se defendido, ele poderia ter dito: não é justo eu estar aqui, eu estou levando bem, eu estou levando a cura. Mas ele disse para o rei Agripa o quê? Fui fiel à visão celestial. E ele não o persuadiu, e ele não buscou se defender, mas ele se colocou no propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida. E o propósito era que Paulo fosse para Roma. Por quê, bispa? Porque ali em Roma era o centro do mundo. Ali todas as raças e povos se concentravam em Roma. É a mesma coisa que a gente falar a cidade de Nova York. É o mesmo que a gente falar da cidade de São Paulo. A miscigenação de pessoas do mundo todo. E ali Roma era um grande centro cultural, era um grande centro econômico da época. E Paulo sabia que Deus estava levando ele para Roma, porque ele precisava cumprir o seu chamado de levar a palavra para os gentios. Só que nesse caminho, eles pegaram um barco, eles passaram por algum lugar. Numa dessas viagens que a gente fez para Israel, a gente foi para Atenas, né? A gente foi para a Grécia, e nós fizemos as passagens aonde Paulo passou, né? A ilha de Creta, de Rhodes, Míconos, Santorini, e a gente chegou aí até o canal de Corinto. A viagem de Paulo, e é maravilhoso, porque além de ser um lugar lindo, maravilhoso, né, deslumbrante, Paulo não viu essa paisagem que a gente pôde ver. Paulo, e junto com aquela tripulação, né, eles enfrentaram um tufão na viagem. Eles pegaram aquela embarcação e Paulo, junto com outros prisioneiros, estavam sendo levados para Roma, para serem julgados por César. E olha o que acontece. Vamos voltar aqui em Atos 27. Paulo, diante daquela tempestade, diante daquele tufão, diante daquele desespero, ele poderia, claro, normalmente, como cada um de nós, por mais espiritual que a gente seja, né, dá aquele medo. E eles enfrentaram uma tempestade, esse tufão Euro-Aquilão, por 14 dias, sem ver o sol, aquela tempestade, aquela loucura de levar o barco para querer afundar aquela embarcação. E nós vemos que naquela mesma noite, o que acontece? Um anjo do Senhor visita Paulo. E ele traz uma palavra e fala: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Tem mais um? Eu até aí. Paulo, no meio daquela tempestade, daquele tufão, o que ele foi fazer? Fala assim: ele foi buscar a Deus, ele foi orar, ele foi se encher da presença de Deus para entender aquele momento, porque ele sabia que ele precisava ir para Roma. E nós muitas vezes sabemos para onde Deus quer nos levar, sabemos qual é a direção de Deus para a nossa vida, só que no caminho nós começamos a enfrentar grandes tempestades. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Você sabe que Deus tem uma direção para você. Você sabe que Deus te envia para fazer algo ou para ir em algum lugar.
E de repente, você começa a ver tudo na sua volta, te mostrar o contrário e fazendo com que você fique o quê? Desesperado, com medo, achando que não vai conseguir chegar do outro lado. Quem lembra quando Jesus enviou os discípulos para atravessar o mar da Galileia? Ele foi para onde? Ele foi para o monte orar. E eles passaram por uma tempestade. E como os discípulos estavam? Tremendo de medo. E Jesus foi andando sobre as águas. E eles acharam que é fantasma. Olha o que o medo faz, né? A gente criar coisas que não existem. E ali Jesus falou: homens de pequena fé, por que vocês não oraram e falaram para a tempestade, o vento se acalmar? E é o que acontece, querido, preste atenção. Quando você está vivendo uma turbulência, porque você está num voo, ou você está passando por uma tempestade, ou até mesmo, alguns anos atrás, eu tinha ido para os Estados Unidos, a Gabriela e a Giovana eram pequenininhos. E nós, o bispo, o apóstolo, a bispa Fernanda, não, a bispa Fê não, o apóstolo, o Abud, a bispa Sônia, eles tinham ido até Nova York para fazer uma entrevista com aquele lutador que morderam a orelha dele, como que era? Holyfield. Eles tinham conseguido, aí a bispa foi, o Abud foi, e eu fiquei com a Bibi, com a Gigi pequena, que a gente estava ali na Flórida, e fiquei com a Fernanda e o Gabrielzinho. Eles eram tudo as meninas menorzinhas, eles toquinhos. E eu falei, não, pode deixar, vão, eu fico aqui com as crianças. E aí o que eu fui fazer? Fui para o shopping com as crianças. Né? Aí fui lá no shopping, vamos passear, vamos não sei o quê, ia lá com eles pequenininhos. Daqui a pouquinho eu começo a ver uma agitação lá, não sei o quê. E aí eu vi que começaram a fechar as lojas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu lá, né? Vendo as compras, né? How much? E aí, de repente, aí a Fernanda, a bispa Fê, era adolescente, ela falou, tia Rô, imagina como eu estou velha, né? Tia Rô, tia Rô, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Ela é sempre meiguinha com aquela, tia Rô, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Fê, mas o que está acontecendo? Ela falou, não sei, acho que eles estão fechando, estou ouvindo umas coisas aqui. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí eu cheguei, perguntei para uma pessoa, ela falou, não, que está vindo uma tempestade e a gente está fechando o shopping. Ai, Jesus, misericórdia. Aí fui catar as criançadas e fui. Quando eu saio na porta do shopping, queridos, sem brincadeira, só tinha o meu carro lá. As árvores assim, ó. Jesus, misericórdia, Deus tenha misericórdia da minha vida. E eu lá, né, fora de mim. E eles estavam dando alerta, falando que era para sair, e eu lá só olhando as compras. Bom, aí falei, fiquem aqui, os 4. Eu falei, Fê, fica aí com eles, eu vou correr. E o shopping, sabe que tem aqueles estacionamentos enormes? E eu falei, Senhor, me dá graça. Arranquei meu sapato e fui correndo. Aí começou aquela chuva. Aí consegui entrar dentro do carro. Parei lá na porta, eles entraram, fomos para casa. E eu, Senhor, me ajuda. Eu andando na rua. E assim, as árvores, aquela coisa horrorosa. Cheguei lá na casa que a gente estava. Fui ligar a televisão. Uma catástrofe. E eu, Jesus amado, era um tufão. Eu falei, graças a Deus, que doida, né? Saí. E só aquela coisinha ali já me deu um medão. Imagine ficar 14 dias, né? Enfrentando situações assim, aonde você está ali à mercê. Você não sabe o que fazer, quer dizer, é uma catástrofe. É algo que pode acontecer e você morrer. Mas o que aconteceu? Paulo tinha uma palavra na sua vida. E eu quero dizer para você, quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, pode acontecer o que for, nada vai te tocar e você vai chegar aonde Deus falou que você precisa chegar. Amém? Como é que eu vou vencer um naufrágio, bispa? Em primeiro lugar, com a palavra que eu tenho recebido do Senhor na minha vida. O que o Senhor tem falado para você?
O que o Senhor tem colocado como uma palavra nesse ano, do ano de Ezequias, é o ano que nós vamos colocar nossa casa em ordem, é o ano que nós vamos abrir a casa, o nosso coração, e tirar a imundícia, e vamos deixar que o Senhor traga o avivamento, a cura, e restabeleça novamente a comunhão, e possamos viver em nome de Jesus a celebração da Páscoa, e possamos ajuntar os montões e montões, porque esse é o ano de Ezequias. Aleluia. Fala, eu vou vencer o naufrágio com a palavra. Fala assim, o anjo visitou o Paulo. Fala, e o anjo está me visitando hoje e me dizendo, não tenha medo. Fala o seu nome, Rosana. Não tenha medo, porque você vai chegar aonde eu te enviei em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O que diz? Enviou-lhe a palavra e os curou e os livrou daquilo que é mortal. Quando nós temos uma palavra, quando aqueles marinheiros vieram, e porque viram Paulo ali, estava todo mundo desesperado, mas quem olhava para a cara de Paulo estava lá assim, ele estava tranquilão, e todo mundo, não é possível, como é que esse cara está assim? E ele falou, o anjo me visitou, não fiquem desesperados, porque nenhuma vida vai se perder. Amém? Sabe quantos tinham lá? 272, 276. E o Senhor falou, eu estou entregando a vida desses homens, amém? Nas tuas mãos, toma a dianteira, você não vai ficar à mercê dessa tempestade, mas você vai ter autoridade, porque você tem a minha palavra na tua boca. Que furacão que você tem passado, que tem tentado fazer você ficar desestabilizado. Olha, queridos, Paulo teve equilíbrio no meio do caos. Põe a mão no teu coração e fala assim, eu vou ter equilíbrio no meio do caos. Eu não vou me desesperar. Eu não vou achar que tudo está perdido. Eu vou lançar fora o medo, porque o amor do Senhor lança fora o medo, e fala, hoje eu sou visitado pela palavra, e pelo amor do Senhor na minha vida. Fala, nem eu, nem a minha casa, nem a minha família vão perecer, porque eu estou debaixo de uma palavra. Aleluia. De que palavra você está debaixo? Fala agora. Fala, eu sei, eu tenho uma promessa de Deus. Eu não vou morrer no meio desse deserto. Eu não vou mendigar o pão, porque um justo não vai mendigar. Tudo é possível aquele que crê. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Comece a declarar a palavra de Deus no meio do teu caos. Chegou alguém lá e fala, vou te arrebentar, vou acabar com você. Você não vai ficar desestabilizado, amém? Fala assim, tudo aquilo que está me desestabilizando. Eu quero ver que você fala. Emocionalmente. O Senhor hoje está me dando equilíbrio. Fala assim, o fruto do Espírito é domínio próprio. Amém? E você não vai ficar descontrolado. Você não vai ficar desesperado. Você não vai ficar histérico. Você não vai ficar. Mas você vai confiar e você vai buscar em Deus a palavra. Sabe qual é a melhor coisa que a gente pode fazer no meio da nossa guerra, no meio da nossa luta? É você aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Aquieta o teu coração. O Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O Senhor quer aquietar o nosso coração.
para que a gente conheça o poder dele na minha vida, na nossa vida. Fala em nome de Jesus. Tudo aquilo que tentou te desestabilizar, o Senhor está te dando domínio próprio, controle emocional, e você não vai ser dominado pelo desespero, pela dor, pela frustração, mas você vai receber a palavra que vai te trazer paz. Amém? O que o Senhor fala, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso, pensamentos de vida, pensamentos para que vocês possam ter o quê? O futuro. Amém? Para vocês poderem chegar aonde precisa chegar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse tufão tentou te desestabilizar. Você tem uma palavra e você vai deixar que a palavra seja a tua verdade. Quem aqui foi assistir um filme, alguém contou para você o final do filme para você, você foi assistir o filme, você já sabia o final? Já aconteceu no cinema, ou em casa, ou um livro, não é? Eu já cheguei a pegar livro assim, que eu já fui ler o final para saber o que ia acontecer. E a mesma coisa, quando Deus fala com a gente e traz uma palavra, Ele já está dizendo qual vai ser o fim de tudo isso. Então o que você tem que se lembrar? Não é da história, do enredo que está durante o filme, mas você tem que entender que o final vai ser um the end maravilhoso. Amém? Vai ser um fim maravilhoso. Então o que o inimigo quer é que no percurso você perca a tua paz, a tua alegria, e em nome de Jesus, hoje é dia de você entender que a palavra vai te curar e vai te livrar daquilo que podia te matar. Amém? Fala assim: estamos debaixo de uma palavra de revelação, e por isso eu não vou perecer. Amém? Como é que eu venço o naufrágio? Em segundo lugar, vivendo poderosos livramentos. Do texto que eu li aqui em Atos 28, foi exatamente o momento que Paulo, eles conseguem aquela navegação para no meio dos recifes lá, e eles conseguem chegar na ilha de Malta. E chegando ali, Paulo podia pensar: amém, Senhor, glória a Deus, mas eu tenho que chegar em Roma. O que eu estou fazendo aqui em Malta? Né? Às vezes você tem uma programação, você já venceu um tufão, você já venceu aquilo que veio para tentar te desestabilizar. Você tem uma palavra, você fica tranquilo e toca teu barco em frente, não é? E de repente você é levado para um lugar que você desconhece. Você é levado para um lugar onde você não sabe qual é o propósito que Deus tem nisso. E quando Paulo chegou ali, ele poderia dizer: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que chegar em Roma. Mas Paulo sabia que ali seria também um lugar aonde Deus manifestaria a sua palavra, o seu poder. E eles estando ali, né, próximo a uma fogueira, veio uma víbora e picou Paulo. E Paulo imediatamente sacudiu aquela serpente e continuou acreditando, porque ele estava debaixo de uma palavra. Nada mudaria na vida dele, o propósito iria se cumprir, por mais que ele tivesse que enfrentar tufões, tempestades e até mesmo uma víbora com veneno letal para matá-lo, mas ele estava confiando na palavra de Deus. Quem sabe você foi mordido por uma serpente, mordido por uma malignidade, mordido por um veneno que Satanás quer te destruir, e as pessoas estão olhando para você e falam assim: ah, ele se livrou do naufrágio, ele se livrou de se afogar, mas essa víbora agora vai acabar com ele. Está quebrado em nome de Jesus. Talvez você já tenha passado por um naufrágio, mas agora chegou a hora de você vencer
a malignidade da serpente. Satanás quer trazer malignidade, quer te contaminar, quer matar o mover de Deus. O diabo não conseguiu destruir Paulo naquele tufão, mas agora ele tinha preparado um laço para matar Paulo. Fala assim: ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Fala assim: nenhum veneno de serpente vai destruir. Fala em voz alta: o mover de Deus na minha vida, porque aquele que começou a boa obra é... Aleluia! Você vai vencer esse naufrágio com livramentos de Deus. Fala: Deus vai me livrar de serpentes. Para a pessoa que está do seu lado, fala: o Senhor está te livrando de serpentes. O diabo achou que você ia inchar e morrer, mas vão ter que reconhecer que você é uma mulher e um homem de Deus. Porque a palavra fala: se a gente comer alguma coisa mortífera, se a gente pisar na serpente, o que vai acontecer? Nenhum mal vai nos causar. Amém? Fala assim: o Senhor já deu ordem aos seus anjos a meu respeito, para me guardar e me livrar. Paulo venceu aquela tempestade, aquele tufão. Paulo venceu aquela serpente, né? Que naturalidade. Ele nem ligou, ele sacudiu e todo mundo, ele não imagina. Porque os nativos, né, aqueles homens de Malta, sabiam que aquela serpente era venenosa e que aquele veneno ia destruí-lo. Fala assim: nada vai destruir o mover de Deus na minha vida. Fala: eu estou debaixo de uma palavra, e eu estou debaixo de livramentos, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos. Fala: o anjo já me visitou e já sossegou meu coração, e o anjo já me livrou daquilo que podia me matar, e eu estou hoje vencendo esse naufrágio, em nome de Jesus. Sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra do Senhor fala aqui em Atos 28, que Paulo, ele venceu aquela serpente. E olha o que fala o versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizer ele ser um Deus. Amém? As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus na tua vida. Amém? Porque elas vão ver que nenhum homem natural passaria pelo que você passou e pudesse vencer. Então eles vão começar a achar que você é um Deus. Mas não é que você é um Deus, você é filho de Deus. Amém? E nós somos a semelhança de Jesus, e Ele prometeu que aquilo que Ele fez, nós faríamos o que Ele fez e obras ainda maiores. Fala assim: eu sou parecido com o Senhor. Amém? E as pessoas vão ver Jesus na minha vida. Aleluia. Amém? E em terceiro lugar, eu vou vencer o naufrágio. Fala assim: pelo poder do Espírito Santo, e saindo dele em honra. Amém? Fala assim: eu vou vencer o naufrágio pelo Espírito Santo e vou sair dele em honra. Amém? A palavra fala que Paulo entrou ali, Públio, ele tinha um pai que estava doente, um homem importante daquela cidade, daquela ilha, né, no caso, que estava com disenteria, diarreia, e eram doenças que na época não tinha como curar, as pessoas morriam por falta, porque chegavam muitas pessoas, né, nessas ilhas, e que vinham e traziam as doenças, e aqueles nativos, eles adquiriam, né, eles pegavam aquelas doenças.
E Paulo foi levado ali na casa do pai daquele homem importante. E o que ele fez? Ele impôs as mãos. Sabe o que eu quero dizer para você? Que mesmo nas tuas guerras, nas tuas lutas, nos teus desafios, o mover do Senhor não vai parar na tua vida. Bispo, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Deus não deixou de ser o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Deus que supre a tua vida. As pessoas podiam falar: poxa, Paulo, você ora, as pessoas são curadas, são libertas, porque você não se livra. Mas aquele era o propósito de Deus. E pode saber, nenhuma das coisas que você está vivendo fugiu do controle do Senhor. Ele tem um propósito, e Ele não vai deixar de ser Deus por causa do teu desafio, por causa da tua luta. Por isso, querido, pode ficar de pé agora, em nome de Jesus, e dizer: o diabo não vai me parar, trazendo tempestades, o diabo não vai me parar, colocando veneno, malignidade, o diabo não vai me parar, porque eu sou ungido de Deus, e mesmo passando pelo naufrágio, o Espírito Santo de Deus vai me usar com sinais, com prodígios e com poderes miraculosos, aleluia, aleluia, e eu vou sair honrado, amém? Os mesmos homens que achavam que Paulo era um assassino, eles reconheceram: Paulo precisava chegar em Roma, não como os outros. Vocês entenderam, queridos? Senão ele ia ser tratado, conhecido como um assassino. Mas todos daquela tripulação ficaram admirados. Quem é esse homem? Foi por causa de Paulo que a gente não pereceu. A gente poderia ter morrido, porque ali estava o ungido de Deus. E eu quero dizer: homem de Deus, mulher de Deus, por sua causa a tua casa não vai perecer. Por tua causa, por causa da tua oração, por causa do teu jejum, por causa do teu clamor, as vidas que estão à sua volta serão abençoadas, porque você tem o equilíbrio do Espírito Santo no meio do caos. Porque enquanto muitos estão desesperados, enquanto muitos estão pulando do barco desesperado, achando que o pior vai acontecer, você vai ter a bênção de Deus na tua vida. Você vai ter a paz para enfrentar por dias difíceis, e você não ser desestabilizado, mas você vai continuar firme, fiel, confiando, porque você está debaixo de uma palavra, amém? Você vai passar por situações onde o inimigo vai querer te envenenar, vão criar situações para que você caia em laços, em armadilhas, mas o Senhor vai te livrar do veneno que a serpente quer te destruir, porque em você está o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus te purifica do veneno da serpente, amém? E o Senhor vai te levantar e vai te usar no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da aflição, da dor. Deus vai te levantar para você ser um servo de Deus, para sempre ter uma palavra de vida, de cura, uma palavra de esperança. E você vai orar, e as pessoas vão falar: mas você está passando por tanta coisa e você está orando por mim? Sim, porque eu sou soberano no Senhor, porque eu sei que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória, porque eu estou passando por essa guerra, por essa luta, por esse desafio. Eu não deixei de ser filho amado de Deus, amém? E Deus vai fazer com que eu saia em honra, porque o Senhor não me trouxe nesse caminho, nessa trajetória, para ser envergonhado, humilhado, mas eu vou sair vencedor. E quando as pessoas começaram a conhecer o Deus de Paulo,
aquelas pessoas que estavam ali doentes, aquelas pessoas que estavam ali sem esperança, elas receberam a oração do apóstolo, elas receberam a oração do servo de Deus, que não deixou aquele naufrágio acabar com a sua fé, com a sua esperança, com a sua alegria e a sua confiança em Deus. Eu quero, como uma serva de Deus e profeta do Deus vivo, dizer para você: não deixe que a tua luta te desestabilize a ponto de você desistir do propósito que Deus tem para a tua vida. Não deixe que a tua dor seja maior do que a promessa de Deus. Não deixe que as circunstâncias que muitas vezes te pressionam a tomar uma decisão, e às vezes uma decisão precipitada, te afaste do que realmente é o propósito de Deus na sua vida. E a palavra fala aqui no versículo, vamos colocar ali o último, 28:10. Eles saíram pelo poder do Espírito Santo daquele naufrágio, sabe como? Em honra. Fala: no lugar da minha vergonha. Fala com autoridade. No lugar da minha vergonha, Eu terei dupla honra, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Maria, Marta, pouco será necessário. Amém? Quando você está pronta a passar pelos desafios que Deus propôs para você, preste atenção. Paulo saiu para uma direção a Roma, só que muitas coisas foram acontecendo na vida dele. E eu vou te falar uma coisa: se Paulo não tivesse tido esse posicionamento, ele teria perecido, ele não teria chegado. Bispa, mas depois ele morreu. Amém, querido. Um dia você vai ficar aqui para o resto da vida. Um dia nós vamos partir para o Senhor. Um dia nós vamos cumprir a carreira e nós vamos guardar a fé. Amém? Nós vamos combater o bom combate. Mas uma coisa Paulo falou: eu fui fiel à visão celestial. Amém? Que o Senhor hoje traga para o teu coração a certeza que nenhuma tempestade nessa vida vai derrubar, vai te fazer afundar, porque o Senhor já enviou a palavra que te livrou do que podia te matar. O diabo não vai enviar as víboras e serpentes com seus venenos, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos para te guardar, e o Senhor vai te usar no meio desse naufrágio, e você será conhecido como aquele que tem o Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia! E você vai sair desse naufrágio em honra, porque no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar a dupla honra. Aleluia, aleluia. Comece a orar, querido, comece a clamar e dizer: Deus, me salva desse naufrágio. Deus, tira agora todo o desespero da minha alma. Deus, envia a tua palavra hoje, para que eu seja liberto de todo medo, de todo desespero, de toda angústia. Deus, me dá hoje sinais de que o Senhor é comigo e que eu vou cumprir o teu propósito nessa terra. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Comece a adorar, comece a orar, querido. O Senhor vai trazer lucidez para você. Enquanto muitos estão ficando loucos, desesperados, você vai ter a lucidez que o Espírito Santo vai te dar. Você vai ser um homem, uma mulher equilibrado. Você não vai ficar desestabilizado, mas você vai ver a glória de Deus na tua vida. Ora, começa a quebrar agora. Fala tudo aquilo que tentou me afundar, tudo aquilo que tentou me destruir, tudo aquilo que tentou
tentou me envenenar, tudo aquilo que o inimigo quis me expor para vergonha, o Senhor hoje está me dando a dupla honra. Aleluia, 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 aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, enquanto a gente está adorando ao Senhor, se você precisa hoje receber a unção para ter autoridade no meio do teu caos, se você precisa hoje vencer o medo, o desespero, até mesmo o veneno da serpente, vem, porque o Senhor hoje, Ele vai trazer para você a paz que excede o entendimento. Aleluia, aleluia, aleluia. O fim dessa história é vencer o naufrágio com honra. Amém? Fala, eu vou vencer em honra. Eu não vou sair desse naufrágio em vergonha, mas eu vou sair em honra. E tudo que aparentemente foi perdido, o Senhor vai me restituir. E não vai faltar nem coisa pequena e nem coisa grande. Amém? Agradeça ao Senhor porque você sai daqui com uma palavra. Agradeça porque você sai daqui com a tua fé fortalecida e renovada. Agradeça ao Senhor porque Ele não vai te abandonar no meio dessa luta, mas é aquele que vai à frente aplanando os teus caminhos, para que você entenda que tudo vai cooperar para o teu bem. Amém? Para aqueles que foram chamados para um propósito. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Renova os teus servos. Dá a eles, Senhor, uma noite de descanso, de paz, de equilíbrio, para que eles possam, debaixo da unção do teu Espírito, se levantarem para viver ainda o que precisa viver neste ano, para que esse ano não possa se encerrar e a tua palavra se cumprir, Senhor. Nós profetizamos e abençoamos a vida de cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu te envio para viver a vitória desse naufrágio em honra de Deus na tua vida. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa para vocês. Te amo em Jesus.